Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Poder do Campo. Primeiro episódio organizado pelo grupo Agropujante. Aqui nós temos o propósito de formar verdadeiros guardiões do agro, quem defende e quem protege o setor mais pujante da economia. Nós estamos hoje com a presença muito especial para tratar de um tema muito sensível e caro para o nosso setor agropecuário. Nós estamos aqui com a Dona Renilde, que é uma produtora rural, uma pequena produtora rural, e que teve sua fazenda invadida por indígenas autodeclarados no extremo sul da Bahia. Nós também estamos aqui com o nosso colega advogado, Dr. Flávio Roberto, que é um advogado atuante em ações possessórias, uma referência nacional no tema, para contextualizar também do ponto de vista jurídico para toda a nossa base aí, membros da comunidade. Nós estamos aqui também com o Matheus, que é presidente da Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia, que convive diariamente com essas situações de insegurança jurídica, de relativização de direito de propriedade. Vai ser uma honra tratar aqui hoje, trazer uma perspectiva real do campo, de quem vive essa dor e que, na grande e imensa maioria das vezes, é omitida pelas grandes mídias, por muitas lideranças que se omitem por uma pauta tão sensível. E muito obrigado por ter vocês aqui, ter a presença de vocês aqui hoje. Para começar então, gostaria de ouvir da senhora, Dona Renilde, como que foi esse contexto da invasão. Muita gente tem dúvida. Eles chegam em um pedaço da propriedade, eles chegam, batem na porta. Quem são, como fazem, como foi esse dia, ou se foi um processo de alguns meses de invasão. Se a senhora puder relatar, vai ser muito importante. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui, por poder relatar, porque para a gente ser ouvido, porque até hoje a gente não consegue, a gente vai em vários órgãos, recorrer, pedir justiça, pedir socorro e ninguém faz nada. Somente lá na Bahia, né, lá o governo da Bahia não tem feito nada para nos ajudar. E foi assim, no dia 6 de janeiro, eles chegam de surpresa. De 2023, 6 de janeiro de 2023. Eles não anunciam, eles não falam que vão chegar. A gente terminamos de almoçar, uma sexta-feira, e a gente estava já com as coisas arrumadas para ir para voltar para Teixeira, que a gente mora em Teixeira e tinha a propriedade cá no Montinho. Meu esposo morava lá. Enfim, como eu trabalho ainda, eu ia nos finais de semana e, enfim, ficava lá. A gente morava lá, na verdade, tinha duas moradias, uma lá e outra em Teixeira. E nesse dia a gente estava indo para Teixeira para resolver outras coisas na segunda-feira, problema questão de saúde. E aí a gente estava com tudo arrumado para poder viajar, para poder ir. Eles chegaram de surpresa, a gente tinha acabado de almoçar, estava deitado, um pouquinho para descansar, para sair, com as coisas já tudo lá já na área para colocar dentro do carro, e eles chegaram. E chegou assim, meu esposo correu, fechou a porta, achando que eles esqueceram da janela, né? Eles pularam a janela, eu estava na parte de cima da casa. Quando eu vi, eu tranquei a porta do quarto. Eu tenho um filho que é surdo. Ele correu para lá para dentro do quarto, gritando, eu tranquei a porta, aí chegaram, pegou meu marido lá embaixo, começou já a bater, abre a porta, vagabundo, abre a porta, seu velho, safado, aquela falta de respeito. E tinha tido alguma ameaça prévia? Não tem ameaça. Nunca chegaram e já chegaram com violência? Não, chegaram com violência, muito bem armados. E aí eles chegaram e pegaram meu esposo lá embaixo, eu consegui trancar a porta do quarto, mas foi inútil, porque quando a gente conseguiu abrir as portas, que ele falou, abre, senão eu vou quebrar, que era segundo ele era do cacique, né? Ele falou que ele era cacique, aí ele deu 2 chutes na porta, eu vi que ia quebrar, não ia ter mais jeito, eu ia morrer lá dentro do quarto, eu tive que abrir, né? E aí o rapaz, que não é um menino, já é um homem, que eu crio desde pequeno, ele hoje está com 47 anos, ele entrou, ele gritava muito, aí ele foi e deu um soco logo nele. Aí eu gritava, pelo amor de Deus, não bate, ele é deficiente. Mas não tinha jeito. Desculpa isso. Mexe muito comigo. E aí foi uma luta.
Eles não deixaram a gente embora. Ficaram isso era mais ou menos de 12h30 para 1h da tarde. Eles roubaram logo o nosso carro, né? Que é de carroceria, um carro de pequeno porte. E aí começou a ir buscar mais. Na hora que chegaram uns 20. Já chegaram uns 20 homens. Aí uns correram para lá para casa, outros correram para casa do vaqueiro. E aí começou a tortura. Aí me xingava, sua vagabunda, cadê o almoço? Tem comida aí? Falei, tem, sobrou, mas é pouco. Acabamos de almoçar nesse instante. O cacique, né? Que se dizia cacique. Aí tem comida aí. Aí bota comida pra nós aí, sua vagabunda. Sua velha descarada, bem assim, sabe? Com maior falta de respeito. E a senhora nunca nem tinha visto esse pessoal. Nunca Eles chegaram e ainda quiseram praticamente escravizar vocês lá. Sim, aí chegou, colocou a comida lá, eles comeram, aí tem veneno, se tiver veneno eu te mato. Bem assim, mas não tem, porque se tiver veneno a gente tinha morrido, né? Enfim. E foi uma tortura. Aí eles pegaram o carro, foi mais em cima, pegou mais 11 pessoas que eram das outras fazendas. Entre essas tinha crianças, tinha 3 crianças no meio dessa equipe de pessoas que eles trouxeram. E colocou tudo lá na nossa área lá. E não liberou nós. Deixou a gente lá, as crianças participando de tudo, aquele sofrimento, a arma na cabeça da gente toda hora. E aí ele pegava o carro, ia lá, não sei se era no Parque Nacional, ele ia, chegava com o carro mais cheio de gente e começou a distribuir índios para cada fazenda. Ele começou a distribuir, ficava 8 num canto, 7 em outro, aí quando deu lá para umas 5 horas, ele vinha, quando ele chegava cá, falou, moço, deixa a gente ir embora, pelo amor de Deus, deixa a gente ir embora. Ele, nesse vocês vão, cala a boca, saía com esse carro de novo. Aí chegava com mais gente, tudo armado. Todo esse cacique mesmo, ele tava com uma arma grandona, assim, acho que era um fuzil, que tem uma mira assim em cima, né? Aí ele chegava, depois ele trocou, deu a arma lá para um outro lá e pegou uma pistola, assim. E eram quantas pessoas mais ou menos? Eram uns 20 homens, entre jovens, idosos, tinha uns mais, assim, tinha um senhor que era mais de idade, esse aí tava com facão na mão, só esse que tava com facão, mas o restante era tudo com arma mesmo. E ele tirou uma pistola assim, lembro hoje, uma pistola bem prateada assim, né, parecia ser nova, né, que eu nunca tinha, eu não conheço a arma, que eu nunca tive, nunca manuseei. Aí eles começaram a judiar muito da gente procurando arma dentro de casa, a gente não tinha arma, aí eles começaram a derrubar tudo, roupa de guarda-roupa. E qual que era a alegação? A senhora pensou que era algum assalto, algum sequestro? Não, quando ele chegou, ele se identificou que eles eram indígenas e só pediu que a gente saísse, que a terra era deles. Que a terra era deles, não era nossa. Pediu, não mandou? Né? Mandou, né? Quem não pede, mandou sair. E tinha quantos anos que a senhora e seu esposo estavam lá? Lá nós já tínhamos uns 8 anos, mas a terra é toda escriturada, documentada, né? Desde 1960, nessa época, assim. A gente comprou ela, tinha uns 8 anos que a gente tinha comprado ela e... Tudo regular, vocês produziam lá? Sim, leite, meu esposo fazia queijo, a gente já vendia queijo. E criava o gado leiteiro lá? Criava a propriedade gado. Era grande? 5 alqueiros. 5 alqueiros, uma pequena propriedade. É pequena, não é grande, né? Não é pequena propriedade. Pequena, pequenos agricultores. Porque era o sonho do meu marido de adquirir. Então, meu esposo, ele entrou numa empresa, que é a Veracel, Suzano, na época... Na Aracruz, ele entrou como operador de máquina, entrou com idade de 17 anos. Quando ele saiu da empresa, ele estava já na época de aposentar e já tinha 40 anos de empresa. E aí o sonho dele era ter um pedacinho de terra. Ele conquistou, comprou, pagou com a honestidade, com suor dele. Registrou. Toda registrada, inclusive a terra está lá tomada e ele continua, acho que até hoje está tomada. Está tomada e nós estamos pagando todos os impostos. Pelos indígenas. E a obrigação tributária ainda é de vocês. É nossa, a gente paga, o carro, né? Ele paga tudo. A gente está pagando normalmente. ITR para o senhor ter ideia, essa semana chegou um talão de energia de lá de R$297. Ele ia pagar hoje. Entendeu? É muito complicado. E isso é uma realidade lá, Matheus? Cara, infelizmente, de 2022 para cá, isso tem sido comum na nossa região. Uma velocidade muito grande, eles atingiram mais de 50 propriedades
E sempre com esse modus operandi, né? Chega 20, 30 homens ali com fuzil na mão, bem armado mesmo, fuzila a propriedade inteira, né? Se tiver o produtor lá, se topar, espanca. O marido dela aí saiu todo moído no pau. E se você vê o senhor, você chega a dar dó de você ver ele assim. E tinha quantos anos? Quantos anos? Quantos anos de idade ele tem? 63 anos. 63 anos, eles espancaram ele há 2 anos atrás. Não tem dó não. E o pior de tudo é que a polícia chega no local quando ela é chamada e ela diz para a vítima que não tem ordens para agir, não tem ordens para retirar o invasor, que ela tá ali simplesmente para evitar o conflito. Mas aí eu te pergunto, como assim tá ali para evitar o conflito, sendo que você tá dentro de sua casa e você tá sendo assaltado, vamos dizer assim, tá sendo roubado dentro do que é seu, e a polícia chegar e você na frente do assaltante, o cara fala, bicho, a gente não tem ordem para agir. Então não tem nem força para reagir, então não tem conflito nesse sentido. Não. Você não é vítima de uma violência, tá sendo violentado. Você tá sendo tipo um cordeiro indo pro abatedouro mesmo, né? E aí as pessoas, você sabe, o produtor rural, principalmente no interior, são pessoas simples, na sua maior parte, de que é uma agricultura familiar. Agricultura familiares pequenas. Pra você ter noção, tem uma senhora, que é a dona Idália, que foi invadida lá dentro do parque, uma terrinha minúscula, um pessoal super humilde, que vivia daquilo ali, entendeu? O que produzia ali era para sobrevivência mesmo. Não era para, igual eles falam, né, que é para riqueza, para ganhar dinheiro. Era para sobreviver. E os caras ainda tocaram fogo na casa da senhora. Então não tem pena. A casa toda. E tanto quanto esses que queimam a casa, quanto o caso da dona Renilde Seu Olívio, que foram espancados, torturados, mantidos em cárcere privado. Por mais de um dia lá. Ficou mais. Eles chegaram, era na faixa de 12 horas, 12 e meia, e manteve nós até 7 horas da noite. Até 7 horas da noite. E foi assim. E sem polícia, não deu tempo de acionar nada. Não, porque eles eles roubaram os nossos celulares, entendeu? Tomaram, foi entrando, roubou logo tudo. E aí foi logo, roubou e ficou. Ele não dava, ele ia e voltava trazendo gente. E foi muita tortura. Eles torturaram. Meu esposo estava com 61 anos, mas nós tínhamos o pai do vaqueiro, o seu Floriano, com 85 anos. Eles bateram no pobre do seu Floriano. Bateu nele. E eles tratavam com carinho, né? Muito carinho. Não, o carinho era xingando, batendo. Ele não estava. Eles são agressivos. Eles chamam a gente de velho, safado. Ladrão, roubou minhas terras, essa aqui é nossa. E é tudo indígena mesmo? Pelo menos eles se assim, uns com os rostos pintados, mas era gente branca, do cabelo vermelho, tinha muito jovem no meio deles, tudo do cabelo pintado, cabelo rosa, tinha cabelo vermelho. Eu sinceramente, isso pra mim, nenhum tinha traços assim, né, mas dizia que era, tinha brinco, uns palitos enfiados no nariz, outro na boca, assim, com aquelas ornamentações, né, de indígenas. Mas ele se identificou como indígena e cacique. E aí na hora que deu 7 da noite lá, eles liberaram e vocês tiveram que sair a pé da propriedade. Não, aconteceu, o que aconteceu? Quando eles entraram na casa, na sede que chegou, a gente tinha 3 celulares na casa. O do meu esposo, o desse menino que é surdo e o meu. Quando que eu tava na parte de cima, que eu vi chegando lá e vem correndo com aquele tanto de arma, eu falei, meu Deus, aí ele começou a gritar, fecha as portas, mas não teve tempo. Aí nisso eu peguei o celular que é meu e guardei dentro da peça íntima. Quando o cacique entrou dentro do quarto, que no meu lá em cima, do quarto lá em cima, eu tinha jogado os outros 2 debaixo do colchão, achei que eu não ia virar nada, mas eles reviram tudo. Aí achou os 2 celulares, que era do meu filho e do meu esposo. Então, nesse meio tempo, ele achou que eu tinha, né, tava ali. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei com esse celular escondido e com medo dele descobrir que eu tava, e terminei, lá já tava muito nervosa, passando mal, já ia dando 2 horas da tarde, eu implorei, pedi ele, pelo amor de Deus, para deixar eu tomar um banho. E aí ele deixou e me avisou, se você entrar nesse banheiro e ligar para alguém, sua desgraça, eu vou te matar. Aí ele rodou, ficou na báscula, né, do banheiro, assim, do lado de fora da área, eu percebia que ele estava lá. Aí eu fui, liguei o chuveiro forte e consegui mandar um áudio bem baixinho para minha menina,
o chuveiro ligado, eu mandei assim, falei, minha filha, pelo amor de Deus, os índios vão matar nós. Por sorte, ela ouviu, porque ela ia para uma praia, ela morava em Anápolis, nesse dia ela estava lá e ia para uma praia lá próximo, e lá onde tem essa praia ela não pegava, acho que não pegava, aí graças a Deus que ela não foi, ela conseguiu ouvir, e aí ela ficou lá em Teixeira desesperada, procurando gente para vir. E aí ela bateu em várias portas, não tinha conhecimento de Teixeira, mas eu tenho um irmão lá, né, e um sobrinho, e conseguiram, com muita dificuldade, de 2 horas da tarde até 7 horas da noite, porque ligava para um comandante, eles iam, nós não vamos, índio? Nós não vamos, só pode ir a federal. Ligou para Itamaraju, índio? E nós não tínhamos Itamaraju, da nossa terrinha lá em Itamaraju, 10 quilômetros. Asfalto ainda, não foram, e nós sofrendo, apanhando. E aí ligou para o governador da Bahia ir para lá, para o comandante, só ia se o governador autorizasse, não autorizou. E a gente sofrendo, entendeu? Quando foi 7 horas da noite, lá já era, não sei que hora foi que eu não estava lá, e conseguiram, o meu irmão, por ter um conhecimento, né, mas assim, do lado político, aí ele conseguiu com um comandante de outra cidade vizinha lá, falou, aí ele perguntou, tem refém? Eles falaram, tem 11 reféns. Aí foi que mandaram essa viatura vir para liberar os reféns, não liberar eles, não. Aí quando onde a gente estava, é próximo da BR, assim, uns 500 metros, e cá é do alto, aonde que eles estão lá até hoje, do alto vê quem entra e quem sai, né? Ali naquele pedaço de entradazinha até a sede, que é de um outro senhor, que é o do doutor Bilitar, inclusive pai do prefeito de Teixeira. Aí a gente já estava tudo lá, e já tinha colocado a gente lá. Trouxeram nós em cima de um jirico, velho. Pegou o jirico da fazenda do seu Bilitar e foi lá e trouxe nós, passando um cara de porco, tudo em cima desse jirico. Criança, tinha 3 crianças. Que tristeza. O senhor, de idade. Aí a gente chegou cá na fazenda de cá de seu Bilitar, que era próximo da nossa, dava uns 1.000 metros, 1.800 metros. E ficamos lá sofrendo. E aí foi que a minha menina, lá, que esse irmão meu, conseguiu falar com o comandante de uma cidade lá vizinha, perguntou, tem refém? Tem. Aí mandou a viatura vir, a viatura veio e tirou nós. Quando a viatura entrou lá na pista com aquele girassol, me chama reflexo, que é a luz lá em cima ligada, né? Eles correram, esconderam todas as armas dentro do capim, todas. Na hora que a polícia parou lá, na porteira da Federal Militar, não tinha um armado. As armas estavam todas escondidas dentro do mato. Aí tirou nós, levou a gente e deixou eles estar lá até hoje. A senhora não pôde voltar para a propriedade para fazer nada? Não, aí meus irmãos, no ano passado, eles eram na sexta, aí ficou lá e correram meus irmãos lá, correndo atrás para buscar pelo menos gado, né? E a primeira coisa que eles dão ordem lá pra gente, você não volta aqui não, viu, seus safados, você não entra aqui mais não. Não vem aqui não, que você não tira nada daqui. E falou pra deixar também, dar 3 vacas pra eles. Né? Isso aí foi na hora que foi tirar. E aí, não, aí foi uma luta. Não, deixa a gente, foi tudo que a gente construiu. Deixa a gente tirar. Vai, você não é daqui não, safados. Aí foi preciso arrumar um outro pessoal, que foi meus irmãos. E os irmãos dele, 3 irmãos meus, 3 irmãos do meu esposo. Aí foi lá na segunda-feira, tirou esse gado por dentro da fazenda de uma outra pessoa que não tinha sido invadida. E porque ele disse, só passa aqui se deixar 3 cabeças de gato, se não deixar não passa. Aí quando chegou lá e já tinha comido os carneiros, de sexta-feira, chegou na segunda-feira, não tinha mais carneiro, não tinha mais um freezer cheio de carne assim na área, que eu tenho até foto, que a moça falou, levou tudo. Aí a mulher do vaqueiro foi, no outro dia a esposa dele foi também, falou, Dani, eu vou pegar pelo menos os cachorros. O que sobrou só foram os cachorros, e eles não carregaram. Aí carregou roupa da gente, tudo. Levou tudo, deixaram vocês sem deixou nada. E além de tudo, a nossa casa toda furada de bala. E disse que foi nós, a gente nem bala, nem revólver tinha. Entendeu? Eles jogam narrativa mesmo. Furou a casa toda de bala. Geladeira. Essa geladeira ficou, porque eles não quiseram carregar, pegou a geladeira e um armáriozinho de aço que era pregado na geladeira, tá lá. Eu tapei de Durapó. E hoje quem que tá na terra? Eles ficam lá fora da sede? Não, eles ficam na sede. Eles estão na sede do doutor Bilitar, porque eles
Eles ficam, cai doutor Bilitardo, que é vizinho, cai lá. E doutor Bilitardo vê a estrada, BR. Então eles têm aquele acesso. Trancaram, arrancaram uma cancela de um lugar, fecharam a fazenda, passou a porteira, eles arrancaram alguma cancela, passou o cadeado bem grandão. E na parte de cima também eles fecharam, cadeou, ninguém entra, só eles. E a gente não teve acesso. E a polícia não entra porque fala que não é competência da polícia militar. Não entra e não vai. E no dia lá, aí tirou nós viemos embora com a mão na frente e outra atrás. Nosso carro já encontrou o carro na pista com dizendo uma mulher dirigindo esse carro. E foi essa luta a tarde toda, né? Porque assim, e se eles chegassem pelo menos, né? E falassem, pega os pertences de vocês e vão embora, a gente ia. Não ia ficar para morrer, mas a gente ficou para ser maltratados. Eles arrastaram só não matou meu esposo por sorte, porque na hora que ele já estava se arrastando ele assim, a camisa dele ficou toda rasgada e ele é gordo, né? Arrastaram ele para trás da sede da fazenda do doutor Bilitardo. E na hora que ele estava levando ele, arrastando ele lá, xingando ele que ele ia morrer, pisando ele todo roxo assim, todo machucado. Para que trabalhou nunca. E dona Renilde, depois disso, vocês ajuizaram alguma ação no Poder Judiciário? Teve alguma tutela? Alguém foi lá procurar vocês para prestar algum tipo de assistência? Não, na verdade, quando a gente chegou na segunda-feira, aí nós fomos fazer... Não, nesse mesmo dia, chegamos na Maraju, já era 10 horas da noite, né, que terminou, que tirou, e a gente tudo muito abalado, chegou lá no posto de gasolina, ficamos tudo lá sem saber o que fazer, que a gente fica desnorteado. Todo mundo, nós, os outros pequenos fazendeiros também que estavam juntos, choravam muito. Então eles invadiram mais de uma fazenda nesse dia? Nesse dia eles invadiram a de Israel, que é acima da nossa, a de São Juarez, que é pequenininha também, acho que é um alqueiro, e a de Paulo, que é meio alqueiro. E a nossa, e a de São Bilitardo. Nessa já vieram descendo, já tinha invadido essas... Tirou todos vocês lá sob a mesma alegação. Tirou todos. A terra era deles. Não, na hora que eles chegaram cá em casa, que eles pegaram o nosso carro, e já foram lá e já pegaram, e já tomaram a fazenda desses lá em cima, que é uma parte de cima, e já veio com eles e ficou, por isso que tinha as crianças no meio. Aí eles já vieram trazendo o carro do homem também, cheio de índios, de gente em cima, que não sei como acontece é que índio tem uma, né, eles dizendo que estava vindo do Parque Nacional por dentro das fazendas, eles vieram por dentro. Quando eles chegaram cá, pegaram o nosso carro, foram lá, pegaram mais gente, e ele já trouxe o carro de um homem, do São Juarez. Se o senhor ver a história do Juarez, o homem sofre, viu? Esse homem está numa depressão. E ele sofre, porque a terra dele era bem pequenininha e ele vivia ali daquilo. Esse de um alqueiro? Dos Juarez. E ele era produtor de que lá? Ele tinha um cacauzinho dele e tinha uma... Ele vivia disso? E plantava... colhia aquelas madeiras que dá que faz borracha, não sei o nome. Seringueira. Ele, a rocinha de Paulo, era tudo disso, o cacauzinho deles e a seringueira. Era com as vasilhas amarradas nos pés de ar, pingando um produto lá, né? Vivia disso aí. E aí foi essa história aí que aconteceu e foi muito triste, muito sofrido. É muito triste. Doutor Flávio, nessas situações, e especialmente você que está lá acompanhando de perto a situação, por que não chega a tutela jurisdicional? Houve esse exercício aí? Eles pleitearam, buscaram essa tutela? Bom, primeiramente agradecer aqui a oportunidade. Nós pleiteamos, né, não só da Dona Renilde, mas também de outros produtores também da região, e outros profissionais também, outros advogados, fizeram inúmeras ações de reintegração de posse na região, mas até hoje não houve a deliberação. Tem processos com mais de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, sem uma liminar da Justiça Federal. Mas por que não foi deferida ou porque sequer foi analisada? Não foi analisada. Nós tivemos lá no início uma que foi deferida, mas depois foi suspensa e depois nós não tivemos nenhum deferimento. Do ano passado a esse ano, nós temos mais de 60 ações de reintegração de posse, nenhuma com liminar de reintegração apreciada. Solicitaram algumas diligências para ir ao local e etc., mas os juízes, tanto de Teixeira de Freitas quanto de Eunápolis, eles não apreciaram a liminar de reintegração de posse. E não é só isso.
Nós temos também, o juiz de Eunápolis, por exemplo, fez audiência de justificação, as testemunhas foram ouvidas, demonstrando toda a truculência, a arbitrariedade que esses que se autodenominam indígenas lá do extremo sul da Bahia, eles agem, demonstraram com testemunhas e etc. E até hoje está concluído para o juiz julgar. Nós não temos o respaldo do Poder Judiciário em relação ao deferimento ou não das ações de reintegração. Simplesmente segue parado, pleiteia, agenda despacho, agenda reunião e nada. E nada. Nós não foi remetido para a Comissão de Conflito Fundiário ou sequer isso foi? Alguns processos foram remetidos para a Comissão de Conflitos Fundiários e outros nem isso. Que absurdo. Até porque o deferimento não é necessário para que possa ser remetido. Não necessariamente a remessa pode acontecer, mas o deferimento, pelo menos, defere-se e depois remeta-se, ok? É plausível e justificável. Mas até hoje não. Então, assim, essa ausência, essa falta de respaldo do judiciário, ou pelo menos dizer que sim ou que não, está aumentando absurdamente as invasões do extremo sul da Bahia com esses autos declarados indígenas. Por quê? Porque eles se sentem no poder de fazer, porque não vai ter um respaldo da justiça em relação a isso. A omissão, então, está ocasionando uma insegurança jurídica ainda maior em toda a região. Tanto a omissão do judiciário quanto do executivo, né? Interessante o doutor falar isso daí. Lá na região que eles estão invadindo, o MPF, em todas as manifestações, ele fala como se aquilo já fosse área indígena. Quer dizer, então, que a advocacia, o direito de defesa, está sendo só uma perca de tempo, um gasto de dinheiro e de tempo das pessoas. Porque se aquele que vai, vamos dizer, o juiz, foi fazer agora uma visita técnica lá, e o produtor me mandou um vídeo chocado da comissão dentro da área dele, da propriedade dele invadida, tirando uma foto com um autodeclarado indígena que invadiu uma fazenda e chamou aquele de aldeia e se autodeclarou cacique, um cara que tinha 2 mandatos de prisão em aberto, e toda a comissão tirando foto com o cara igual fã tira com o Neymar quando chega num lugar mesmo. Então, qual é a sensação que o produtor rural tem ao ver, num flagrante delito, a polícia não fazer nada com o criminoso, o judiciário que sentou em cima do processo chegar lá na sua área invadida e tirar foto com um bandido, igual um fã tira com o Neymar? Você imagina a sensação do produtor? Aí quando a gente vai para as manifestações do MPF, que inclusive recomendou e acataram, não está tendo mais as renovações do CAR em toda a região que tem conflito. Quer dizer, existe um sufocamento do produtor rural. O cara, além de ter o medo de ser invadido, ele não está conseguindo crédito no banco para produzir. O cara quer matar ele de fome antes mesmo de ter o seu processo julgado. Bicho, para mim, isso é uma tortura. Tá aceitando. Isso é um absurdo. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca pensei que a gente fosse viver um negócio desse no Brasil. De você ter o documento comprovando que o negócio é seu, você tem seu carro, e sem... E tem alguma discussão formal da demarcação lá, Matheus? Aí, doutor Flávio, entra aí. Bom, uma pergunta importante, Wanda. Nós temos 2 processos de ampliação de terra indígena já demarcada no extremo sul da Bahia. Que não é desse cacique. Que faz parte. O processo de ampliação contempla essas propriedades que estão sendo invadidas. E estão invadindo além dessas de intenção também. Exatamente, que é a próxima etapa. Eles estão invadindo, eles aproveitaram essa invasão que estão dentro da área de objeto de ampliação e outras fora dela também. Certo? Porque muitas propriedades, parte delas estão dentro e parte fora, e outras também aos arredores. Então, como eles não têm a dimensão de como é e de onde é, eles invadem. Mas uma coisa é ter uma discussão para expandir, outra coisa é expandir sob forte violência, né? E esse ponto é importante porque nós temos um procedimento de tentativa de ampliação da terra indígena de Barra Velha e Comexatibá. São 2 lá do extremo sul da Bahia. Os indígenas lá já têm 8.000 hectares de terra demarcada. Agora eles estão tentando ampliar com essas 2 terras indígenas para 92.000 hectares. E o que acontece?
esses atos, eles colocam como atos de retomada, né? Na verdade, é um nome bonito para dizer invasão, né? E essas retomadas, ou ocupações, ou invasões, eles estão até fazendo esse trocadilho de palavras para não ter aquela conotação de invasão, de um ato forte, né? De um ato ilegal. Mas seja o nome retomado, ou seja o nome das invasões, ou seja, é um trocadilho para dizer que aquilo ali é uma invasão, eles são contrários à lei e contrários à recente decisão do STF. Isso é o que choca mais, principalmente com a conivência do Ministério Público Federal. Isso é que nos choca. Por quê? Porque tanto sob a Lei 14.701, que trata do marco temporal e veda a ampliação da terra indígena já demarcada, tanto sobre essa lei, eles não poderiam fazer isso, seja retomada ou seja a invasão que eles colocam, seja também pela decisão do STF do tema 1031, no item 5, onde o STF deixa claro que quando houver a demarcação, depois da demarcação concluída, só pode haver a retirada dos proprietários de sua propriedade mediante justa e prévia indenização. Então, seja pelo aspecto legal, seja pelo aspecto da decisão do STF, essas retomadas, essas invasões são completamente ilegais. Não pode acontecer, ou seja, eles estão violando não só a lei, mas também a decisão do STF. Ou seja, não tem lei, eles não são sujeitos a essa lei, é o que a gente tem percebido. Porque assim, mesmo diante de uma decisão tão forte do STF, depois de uma discussão gigante que teve a respeito do tema, quanto a uma lei aprovada no Congresso Nacional com ampla maioria, eles estão desrespeitando essas leis, porque a demarcação tanto de Barra Velha como de Comexatibá não estão concluídas. Não há conclusão. Há o estudo antropológico, né, publicado, mas não há nenhuma conclusão desses procedimentos. E ainda que não fosse dessa forma absurda... Esse estudo, ele é homologado? Quem que dá a certificação para ele de que ele é válido? Pronto. Houve o processo administrativo de demarcação, tanto de Barra Velha como de Comexatibá. E o que nós chamamos de RCID, que é o estudo, circunstanciado de identificação, o relatório circunstanciado de identificação e delimitação, ele é o documento onde vai um estudo na área e identifica se ali é terra indígena ou não. Quem faz isso é um estudo da FUNAI e depois da conclusão desse estudo, capitaneado por um antropólogo, isso é publicado no Diário Oficial. As delimitações e o próprio estudo dizendo ali, ó, isso aqui é uma área que pode sim ser terra indígena, nós entendemos que aqui pode ser terra indígena. Mas depois disso, esse estudo é submetido ao contraditório, à ampla defesa, etc., que inclusive é uma discussão que está acontecendo no STF atualmente em relação a isso. E só depois da conclusão e depois da portaria declaratória do ministro da Justiça, depois do decreto presidencial, é que a terra indígena é demarcada. Mas nesses dois casos, não aconteceu isso ainda, ou seja, não é terra indígena. Respondendo a sua pergunta, quem delimita isso aí é um estudo feito dentro de um processo administrativo junto à FUNAI. Ô doutor, e abrindo assim um parênteses dentro disso daí, é importante a gente entender que a gente precisa ter a confiança da veracidade e de que o órgão realmente está fazendo um estudo, vamos dizer assim, verdadeiro, né? Vamos dizer assim, um estudo honesto. Aí como é que como é que o produtor vai confiar num estudo de uma instituição que, por exemplo, lá existe a Aldeia Mãe do Brasil, que foi onde teve a primeira missa, né, lá em Coroa Vermelha. Quando você chega em Coroa Vermelha, você encontra tudo, menos uma aldeia. Os caras já venderam tudo. É cheio de mansão lá dentro, casa, bairro pobre, bairro rico. Lá ninguém vai. Já teve um problema lá anos atrás, que teve uma desintrusão lá, em Coroa Vermelha. Mas os caras estão vendendo tudo. Você chega na aldeia do Xandó, que pertence a Caraíva, que é outra aldeia indígena. Quando você chega lá, você assusta, pô, deve ter, sei lá, mais de 2.000 casas lá dentro. Então, esse órgão, que é o responsável por delimitar, dizer onde é que é a área indígena e tudo mais, e é responsável por administrar o patrimônio indígena, ele não administra nem o patrimônio indígena que está ali na cara, demarcado. Como é que eu vou confiar que é verdade que aquela área ali, aquela propriedade rural, foi uma aldeia indígena? Eu não consigo respeitar e ver idoneidade hoje na FUNAI.
Porque eu tô lá do lado vendo há 30 anos terreno sendo vendido dentro do Xandó, terreno sendo vendido dentro do Coroa Vermelha, e o Ministério Público Federal, agora que veio se manifestar um tempo atrás sobre Xandó, mas a FUNAI, e o pau quebrando. Tem cacique lá que tem um patrimônio milionário, o cara tem iate, o cara tem uma lancha lá de 3 milhões de reais, entendeu? Eu e você, o cidadão comum, vamos dizer assim, se você adquirir um patrimônio um pouco alto, elevado, e não declarar, rapidamente você está lascado. E nesse caso, por exemplo, que eles chegaram armados, caminhonete, com estrutura toda, de onde que vem esse dinheiro? Pronto. Tem alguma fonte? Boa pergunta. Existe um caso recente agora, todo mundo está acompanhando aí o escândalo do INSS. E, coincidência ou não, uma entidade chamada Conafé, que é uma das maiores apoiadoras desses grupos que estão lá, foi pega dentro desse esquema. A PF está em cima deles agora. Só no passado foram 200 milhões que eles retiraram de contas de aposentados indígenas. Muitos indígenas, muitas pessoas dizem que eles estão ligados a essas invasões, né? A gente não pode afirmar isso é o que eles dizem lá. E vendo a idoneidade dessa entidade agora vindo à tona esse escândalo, não é de se duvidar, né? Porque uma coisa é certa: indígena não tem fábrica de arma dentro de aldeia. E a arma também não cai do céu, essa arma está vindo de algum lugar. E a arma é cara. E é por isso que no final de janeiro nós denunciamos que o crime organizado está liderando essas invasões lá. E onde que está essa denúncia? Na verdade, nós fizemos uma publicação, né, pública. A partir disso aí, a Secretaria de Segurança Pública entrou com a investigação do Estado da Bahia. Do Estado da Bahia, onde teve uma operação lá, prenderam mais de 20 indígenas nessas áreas. Em uma propriedade só, os caras encontraram um fuzil 762 e várias outras armas. E aí, vocês sabem mais do que eu, o cara, quando ele é pego, bala, né? Um policial levou um tiro, graças a Deus não morreu porque acertou no colete. E esses caras já estão todos soltos. Como é que um cara é preso com arma de guerra, com 762 é uma arma de guerra, que é um crime sem fiança, e o cara já está solto? E esse era autodeclarado indígena ou não? E lá na região nós temos mais de 80 boletins de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública do Estado foi acionada em todos os momentos. Eu protocolei, juntamente com uma comissão de todos os sindicatos rurais da região, juntamente com os produtores da região, fomos à Secretaria de Segurança Pública do Estado, protocolamos um ofício, um requerimento para que eles tomassem as providências necessárias diante de todo esse contexto de invasão que aconteceu ali na região. Então hoje está tendo uma realidade lá de invasão violenta, já há vários anos. Desde 2022. Com omissão grave aí, tanto do Poder Judiciário como do Executivo Estadual. É isso? E federal também. Federal também. Eles, inclusive, eu cheguei eu fui ouvida pela Gemacal, que chama, de Salvador. Sim. Eles foram na cidade de Eunápolis, a delegada e a equipe dela lá, ouviu a gente, ouviu o meu esposo, ouviu o meu marido, ouviu essas outras pessoas que estavam lá no dia dessa barbaridade que eles fizeram com a gente. E não teve resposta. E todos esses produtores, como que eles estão sobrevivendo depois disso? Onde que estão morando? Alguém deu alguma assistência, algum apoio? O Recursos Humanos lá na Bahia só tem validade para bandido. Para quem não trabalha, para vagabundo, desculpa o palavreado, eles são cobertos com direitos humanos. Mas a gente não teve nenhum apoio de nada, de liderança nenhuma, nem política, nem de nada de direitos humanos. Inclusive, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, protocolamos vários requerimentos nessa comissão, nenhum foi à frente. Nenhum foi lá, só faz a promessa no dia da reunião que vai resolver e nada é resolvido. E as pessoas que foram E a mídia repercutiu isso? Desculpa interromper. Eu não sei, eu não fico muito ligada à mídia, a gente vai naquela certeza que a gente vai sair de lá,
vai resolver, entendeu? Dá esperança, mas nem lá eles vão. E não resolve nada. Ninguém nunca ligou para nós, nem do Estado, nada para saber como a gente está. E vocês buscaram tanto a polícia como o judiciário? Nós fizemos vários, Itamaraju, Teixeira, lá em Eunápolis, depois lá em Salvador, na Alba. O depoimento lá de Salvador, na Alba, foi uma coisa que não tinha quem não chorasse. Não foi só você vê o relato de uma família lá que colocaram fogo na casa lá, que era próximo a nós. A mulher grávida passou a noite dentro do brejo, grávida, de 8 meses. O pai, o esposo dela, o sogro, falou relato assim que não teve quem não chorou. Pensa é tristeza. Se eu sofri, tem gente lá que sofreu pior que eu. E todos tinham os títulos lá, o pessoal, a grande maioria tinha título, era titulado, produzir na terra. Esses que foram expulsos mesmo aí, era mais de 100 anos que a propriedade estava na família. Que isso? Lá mesmo diziam, nós tinha um senhor que inclusive morreu agora, morreu de depressão por causa disso. Esqueci o nome dele agora, Oscar. Seu Oscar. E tinha algum indício recente dos últimos 10 anos que haveria alguma invasão ou haveria uma retomada, uma discussão disso? Pelo menos uma sinalização para saber que esse pessoal estava reivindicando de forma legítima? Porque, pelo visto, pelo que vocês estão contando, realmente foi só pela força da violência. Foi, mas não, porque na verdade quando nós compramos não teve relato de nada, né? Depois que assim que o governo federal foi eleito, aí ele se elegeu no dia 1º, ele tomou posse no dia 1º, quando foi no dia 6 de janeiro, ele tomou dia 1º de janeiro, né? E 6 de janeiro já vieram tomando tudo. E de lá pra cá essas invasões aumentaram? Pegaram mais escala lá? São constantes. Hoje, lá na região, inclusive tem materiais produzidos lá na região, que hoje nós já temos mais de 70 invasões. Mais de 70 invasões. Somadas. Fora as mais de 50 propriedades ameaçadas, né? Porque lá eles convivem com uma realidade extremamente cruel. É de saber se no outro dia você vai estar na propriedade. E sequer eles estão conseguindo crédito no banco. Exatamente. Além do medo de ser invadido, você ainda é sufocado com seu documento na mão, tudo legalizado, sem ter cometido crime nenhum. Você ainda é barrado, proibido de ter acesso ao banco. Tem problema de comercialização também? Quem consegue produzir com capital próprio? Ainda não, graças a Deus. E porque são pequenas propriedades, devem vender ali próximo. Sim. Para que o restante da cadeia deve solidarizar também. Mas é um absurdo. As propriedades que foram invadidas, o café está sendo colhido pelos bandidos, pelos invasores. Que isso? E eles passam com um caminhão no meio da estrada carregado com esse café roubado e ninguém é preso. Inclusive, no ano passado, conseguiram flagrar um carro lá do Spagnol, um café, seguiram, a polícia chegou em flagrante, levou o cara para a delegacia, chegou lá, o delegado falou assim, eu não vou prender não porque é indígena. Mas isso que é outra discussão longa, né, doutor Flávio? Isso é uma inverdade. Isso é inverdade, porque a lei não diz isso. Não. Crime comum deve ser apreciado e conduzido pela Justiça Estadual. Não existe a Justiça Federal nesse caso. Para crime comum, já tem decisões a respeito disso, o Judiciário já tem posicionamento firme de que quando é crime comum, a apuração deve ser pela Justiça Estadual, pela Delegacia de Polícia, pelos, Ministério Público, etc. Não há aí a necessidade de levar isso para a Justiça Federal, né? Porque é crime comum. Tutela federal é apenas do território demarcado, que é o território da União, e daquele indígena que eles chamam de silvícola, né? Que é aquele que é isolado, que quase não fala o português, não tem conhecimento das leis. E hoje, para a gente conseguir pensar, o que vocês estão pensando de solução para resolver essa questão e tentar reverter? Ainda tem esperança? O que mais a gente sofre é nessa tal esperança. Entendeu? Que a gente sofre porque às vezes eu tento me achar que não vai resolver, que não vai ter jeito, mas já meu esposo acha que vai, e meu esposo hoje é uma pessoa doente,
Eu falo assim, você já endoidou, ele tá doido da cabeça, é doente. Depressivo E foi depois disso? Foi. A pessoa sempre foi uma pessoa ativa. E aí depois disso ele vive num outro mundo. Ele fica nessa televisão acho que é daqui de Brasília, ele fica aqueles debates, né, doutor? Ele fica o dia todo ouvindo aqueles debates. E ele fica, em nome de Jesus, eu vou receber minha terra um dia. Eu já fico assim, eu não tenho esperança, porque a justiça, infelizmente, eu não acredito mais na justiça. Eu não acredito. E o governador da Bahia, ele não faz nada. Ele e alguns deputados lá, que é do mesmo partido, dá apoio a eles. Dá apoio, dá cobertura para eles. Manda a polícia para lá para poder ficar dando suporte para eles nas nossas fazendas que estão invadidas. Dá suporte para eles, para que nós não vamos lá tomar a fazenda deles, para eles ficar lá quietinho lá na deles lá. Nós lá, a gente está lá, deve banco, porque quando estava na roça, tomou dinheiro emprestado para comprar gado, tem um projeto lá, né, que os bancos emprestam. Aí hoje devendo banco, pagando, como eu acabei de falar, segunda-feira, saí de lá, segunda, foi na sexta-feira, chegou um talão de energia da roça de energia que eles estão consumindo. Tá lá chegando o nome do meu esposo. Nós nem sabia, na verdade. Eu fui puxar eu fui passar uma energia lá. Falei, olha, coloca a energia no seu nome de um ponto de comércio que tem embaixo. Ele não conseguiu falar, não, eu tô com um cara na Coelba. E quando nós saímos de lá, da roça, ele foi lá em Itamaraju e pediu para dar baixa nessa energia, que não era mais, a gente não estava lá. E aí continua gerando despesa, a gente pagando. E não contando o prejuízo que foi dado, porque saquearam toda a fazenda, eles saquearam tudo que tinha direito. Nós não saímos de lá com nada, porque dizer assim, não, deixa tirar as coisas. No dia vocês vêm, pode vir tirar o que é de vocês. Nada. É mentira. Nada. Não tira nada. Nada. Fica tudo lá. E tem alguma medida jurídica, doutor Flávio, que vocês ainda estão trabalhando, isso a nível do CNJ? Bom, o que nós estamos fazendo, né, porque como nós não temos uma decisão do juiz, nem do juiz de Teixeira, nem do juiz de Eunápolis, né, nós precisamos de uma determinação deles. Então nós não temos nem como recorrer, porque eu não tenho uma decisão positiva, negativa, que sim ou que não. E eles convertem o ato em diligências para ir ao local e uma série de coisas, e a liminar de reintegração de posse, ela não é efetivamente apreciada. Já está travada aí há mais de 2 anos. Então, assim, qualquer medida que eu interpuser, eu vou esbarrar no fato de que eu não tenho uma decisão. Entendi. Né? Então, assim, nós precisamos urgentemente que os juízes federais de Teixeira de Freitas e de Eunápolis decidam as liminares de reintegração. O cumprimento, se vai ser através da Comissão de Conflitos Fundiários ou outro procedimento, é a segunda etapa. A primeira etapa é que eles decidam efetivamente, ou seja, que a liminar ela seja ou deferida ou indeferida. Sim. Porque aí nós temos ferramentas para adotar as medidas que são necessárias. E outra, se não houver o pronunciamento final do Poder Judiciário a respeito disso, a insegurança jurídica vai ser gigantesca, porque você não controla. E não só para a Bahia, não só para o extremo sul da Bahia, a insegurança jurídica do direito de propriedade no Brasil. Exatamente. Então, essa é a problemática, assim. E a gente já está caminhando para o fim aqui desse episódio, mas eu queria... É pouco tempo para explorar um tema tão sensível e importante, não só para a região, mas para toda a segurança jurídica do setor agropecuário brasileiro, porque a produção começa na terra, ela é beneficiada fora da propriedade rural, mas depende 100% integralmente que o produtor tenha paz no campo, que ele tenha liberdade para trabalhar. E esse direito foi lesado de vocês. Então, eu queria mesmo pedir a cada um de vocês que, se fosse para deixar uma mensagem, e aqui, especialmente para a gente fazer um apelo às autoridades competentes, às lideranças, qual que seria essa mensagem? E quero pedir ainda mais, que se fosse para ser a última mensagem da vida de vocês, para esse caso, para defesa e garantia do direito de propriedade, qual seria? Assim, na verdade, a gente pede, né, porque é tudo que a gente construiu, é tudo que a gente conseguiu com honestidade, não foi
tomando de ninguém. A nossa terra, pelo que eu sei, não está dentro de área indígena, ela está muito longe dessa área. Assim, a gente pede aos governantes, as pessoas que estão à frente do nosso país, que tenham um olhar mais sensível para a gente de todo o Brasil. Não vou falar só lá no extremo sul, que hoje o nosso caso é lá, que são muitas pessoas, e não são grandes proprietários, são pessoas pequenas que têm um pedacinho de terra, um alqueiro e meio, e que estão sofrendo. Inclusive o seu Antônio Castro ia falar, ele morreu tem poucos dias de depressão depois que ele da terra. Ele tinha 100 anos de idade, ele nasceu dentro da terrinha dele e criou lá dentro. E foi tirado de lá, foi jogado fora, foi como se foi expulso do que é dele, entendeu? E sem direito, ele morreu sem ter o direito de voltar dentro da terrinha dele. Hoje isso traz uma insatisfação muito grande para os filhos, os familiares, e é para a gente também que vive aquilo ali. Então, assim, o que eu peço aos políticos, às pessoas que têm o poder na mão, de que possa resolver isso, olhar para o nosso lado, olhar para o lado da gente, ter sensibilidade. Não é porque que está aqui em Brasília ou estão em qualquer lugar, mas o Brasil é enorme. Então, assim, se é um deputado federal, ele é federal, né? Se é o governo da Bahia, ele faça alguma coisa do bem. Ele se calou, ele não dá resposta nenhuma para a gente não tem uma resposta dele para nós os proprietários. Então, assim, a gente vivia dali, a gente tinha o nosso ganho era de lá, e hoje a gente se encontra de pés e mãos amarradas. E não só adoeceu só o meu marido, e não só a mim, adoeceu minha família, meus netos, minhas filhas, entendeu? Meus irmãos, todo mundo adoece, porque assim, é muita injustiça. Eu peço que seja feita justiça, que dê o que eles, se é de direito deles, dá para eles, indeniza a gente. Se é direito nosso, devolva nossas terras e faz o que é melhor para ambas as partes. Ninguém quer o mal deles. Se eles têm direito no que é deles, que entre alguém, apareça alguém nesse país que resolva isso, mas precisa aparecer alguém nesse país, um ser humano de verdade, um político de verdade, entendeu? Um homem de verdade, fala, não, eu estou aqui nesse país, esse país tem que consertar. Não é assim que deve continuar um Brasil que tudo que isso, você tem uma casa, você chegar, tem que sair de dentro dela e dar para bandido, e não tem justiça. Cadê a justiça desse país? Cadê as leis do país? Virou, o negócio agora inverteu. Quem é direito fica sem nada. Quem é bandido tem direito no que é seu, toma o seu carro, e você fica lá olhando, o seu carro vai embora, o bandido não mexe não, que é bandido. É o que está acontecendo lá. Entendeu? A gente sente uma tristeza, é uma coisa ruim que a gente fica, que parece que tem 2 anos, parece que foi ontem, que toda vez que toca no assunto, aquilo mexe. Eu confesso para os senhores que nem é tanto pelo bem material, foi o que nós vivemos, o sofrimento que nós passamos, e a justiça toda está ciente, todo lá na Bahia mesmo. Todos os órgãos lá, querer a honra e a dignidade de vocês. Todos os órgãos lá estão cientes do que está acontecendo, né, doutor Flávio? Estão cientes, todos estão cientes, governador, deputados, todos que estão à frente de um estado, de um país. Agora ninguém faz nada. Ele só pensa no lado deles, porque não pensa na gente também. Eu acho assim, a injustiça. O que eu peço é isso, que tenha homem de verdade nesse país, tenha político de verdade, que surja um político de verdade, que é honesto, que resolva alguma coisa por nós, porque a esperança é nos políticos. Na justiça eu já perdi a esperança. Agora a esperança é nos governantes, nos políticos, seja da Bahia, seja de Brasília, que seja de qualquer lugar do Brasil, entendeu? Que ajude nós. Esse é o meu pedido. Que esse episódio aqui possa chegar ao máximo de pessoas, de lideranças, de advogados, principalmente aí da nossa comunidade de membros da Agro Pujante, um portal feito para fortalecer a advocacia do agro, para que a OAB cada vez mais ela fique atuante nessas questões como instituição, como aparelhamento, para a gente conseguir trazer isso à tona. Muitas vezes isso não chega nas pessoas que tem que chegar, ou não conseguem fazer uma pressão necessária para que haja a garantia desses direitos. Eu acredito que o Dr. Flávio aí tenha passado na pele e, de fato, ficar de mãos amarradas
quando está vendo o direito do seu cliente gravemente lesado, né? E lá não é falar de um ou outro cliente, de um ou outro colega advogado, mas sim de toda uma geração ali de produtores, de famílias, de pequenos produtores, de agricultores familiares. Então, obrigado por a senhora ter essa coragem, uma mulher guerreira, tá aqui no programa, tá aqui no episódio, tendo a coragem de falar e expor essa realidade lá da região do extremo sul da Bahia. Dr. Flávio, quiser fazer sua consideração também final. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui expondo a nossa realidade, a nossa dificuldade, ou seja, nós precisamos efetivamente de uma resposta do Poder Judiciário e de uma resposta também do Poder Executivo, no sentido de evitar que novas invasões aconteçam e do Judiciário que decida as liminares de reintegração de posse, porque é isso que os produtores precisam. Sem as liminares nós não temos como exercer o nosso direito de propriedade, exercer a lei, ou seja, fazer com que a lei seja cumprida. Então a gente pede e agradece muito a Pujante, ao podcast do Poder do Campo, por ter essa oportunidade de a gente mostrar essa realidade da região. Muito obrigado. Matheus? Só gostaria de deixar bem claro que o produtor ele não está aqui querendo assim, defenda o meu lado e destrua o outro lado. O que a gente quer é que a lei seja cumprida e respeitada. Então, se alguém tem um documento, seja ele de um carro, de uma casa ou de uma fazenda, comprovando que é dele, que esse direito seja respeitado. E que tanto os governantes quanto o Poder Judiciário faça-se cumprir a lei. Porque a verdadeira democracia é isso. As leis são votadas pela maioria do povo. Porque os verdadeiros representantes do povo, em sua maioria, estão no Congresso, o povo que colocou eles lá, e se eles decidiram em votação por maioria as matérias, o Judiciário e o Executivo precisam respeitar e assim dar o exemplo da verdadeira democracia, que é cumprir as leis. Muito obrigado. É isso aí, nós temos aqui um episódio para dar abertura ao Poder do Campo, extremamente relevante, que expõe a verdadeira realidade por trás das invasões de terra no Brasil, a relativização do direito de propriedade. E a Pujante está aqui para defender, para promover a boa disseminação de conhecimento jurídico pelo Brasil, aplicado ao agro. Então, entre no nosso portal, confiram quem são nossos parceiros institucionais, nossos escritórios apoiadores, torne-se um membro da nossa comunidade. Se você acredita na causa e quer também investir, participar de alguma forma, mesmo que indireta, na defesa do setor mais pujante da economia, entre no site agropujante.com.br e confira aí, acompanhe, que toda semana tem um novo episódio para você. Grande abraço.